Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 18. Sentir-se desperdiçado. Gavin estava em um campo perto da área onde as Aes Sedai lutaram pela primeira vez contra os Trollocs. Elas haviam descido das colinas e se aprofundado na planície de Kandor. Continuaram a conter o avanço dos Trollocs e até conseguiram repelir as principais forças inimigas por algumas centenas de passos. No geral, a batalha estava indo melhor do que se poderia esperar. Eles lutaram ali por uma semana, naquele campo aberto e sem nome de Kandori. O lugar havia sido revolvido e dilacerado como se estivesse em preparação para o plantio. Havia tantos corpos ali, quase todos de crias das sombras, que nem mesmo o apetite dos Trollocs conseguia consumir todos. Gavin carregava uma espada em uma mão e um escudo na outra, posicionado à frente do cavalo de Egwene. Sua função era derrotar os Trollocs que vinham dos ataques das Aes Sedai. Ele preferia lutar com as duas mãos, mas contra Trollocs precisava daquele escudo. Alguns outros o achavam um tolo por usar a espada. Preferiam lanças ou alabardas, qualquer coisa que mantivesse os Trollocs à distância. Mas não era possível duelar com um pique. Como lanceiro, você era como um tijolo em uma parede maior. Você não era tanto um soldado, mas uma barreira. Uma alabarda era melhor, pelo menos tinha uma lâmina que exigia alguma habilidade para usar, mas nada dava a mesma sensação que uma espada. Quando Gavin lutava com a espada, ele controlava a luta. Um Trolloc veio até ele, bufando, com o rosto exibindo as feições mescladas de um carneiro e um homem. Este era mais humano do que a maioria, incluindo uma boca repugnantemente humana com dentes ensanguentados. A criatura brandia uma massa que ostentava a chama de Tar-Valon em seu cabo, roubada de um membro caído da guarda da torre. Embora fosse uma arma de duas mãos, a criatura a empunhava facilmente com uma só. Gavin desviou para o lado e, em seguida, ergueu o escudo para a direita sob o golpe esperado. O escudo tremeu com os impactos repetidos. 1, 2, 3. O frenesi típico dos Trollocs: bata forte, bata rápido e assuma que o oponente se quebraria. Muitos o faziam. Tropeçavam ou seus braços ficavam dormentes com as pancadas. Esse era o valor das paredes de lanças ou das linhas de alabardas. Brienne usava ambas, e uma linha improvisada, meio lança, meio alabarda. Gavin lera sobre algo parecido nos livros de história. O exército de Brienne as usava para imobilizar os Trollocs. As linhas de lanças os mantinham afastados, e então as alabardas os atravessavam e cortavam suas pernas. Gavin se abaixou para o lado, e o Trolloc não estava preparado para sua explosão de velocidade. A criatura se virou, devagar demais, enquanto Gavin separava a mão do pulso, usando o redemoinho na montanha. Enquanto gritava, Gavin girou, cravando sua espada na barriga de outro Trolloc que havia atravessado a defesa das Aes Sedai. Ele sacou a espada daquele corpo e a embainhou no pescoço do primeiro Trolloc. A fera morta escorregou de sua lâmina. Eram 4 os que Gavin havia matado naquele dia. Ele limpou cuidadosamente a espada no pano ensanguentado que usava amarrado à cintura. Ele verificou Egwene. Montada, ela usou o poder único para destroçar os Trollocs em massa. As Aes Sedai usavam um rodízio, com apenas uma pequena parcela deles em campo por vez. Usar tão poucas Aes Sedai por vez exigia que os soldados sofressem o impacto da luta, mas as Aes Sedai sempre chegavam à batalha descansadas. Sua função era destroçar os grupos de Trollocs, destruindo as linhas e deixando os soldados trabalharem nos remanescentes dispersos. Com as Aes Sedai impedindo os Trollocs de formarem formações de batalha sólidas, a luta, embora extenuante, prosseguia bem. Eles não precisaram recuar desde que deixaram as colinas para trás e efetivamente detiveram o avanço dos Trollocs por uma semana. Sylviana montou um cavalo castrado ruano ao lado de Egwene e fez o possível para impedir que os Trollocs se aproximassem demais. O chão estava rachado e sulcado bem à frente deles, e os ataques de Sylviana o haviam dilacerado, deixando depressões semelhantes a trincheiras por todo o campo. Apesar disso, de vez em quando, um Trolloc rastejava pelo lamaçal e vinha atrás de Gavin. Gavin viu movimento na trincheira mais próxima e avançou. Um Trolloc com feições de lobo estava agachado lá dentro. Rosnou para ele, subindo aos trancos e barrancos. A água flui ladeira abaixo. O Trolloc recuou para a trincheira, e Gavin limpou a lâmina no pano ensanguentado. 5. Nada mal para um de seus turnos de 2 horas. Muitas vezes, as Aes Sedai conseguiam repelir os Trollocs, e ele acabou ficando ao lado de Egwene.
É claro que hoje ela estava acompanhada por Sylviana. Elas sempre vinham para a frente de batalha em duplas, e Gavin estava meio convencido de que o guardião deixava algumas passarem de vez em quando só para mantê-lo trabalhando. Uma série repentina de explosões próximas o empurrou para trás, e ele olhou por cima do ombro. O alívio havia chegado. Gavin ergueu a espada para Sleet enquanto o homem se posicionava com o guardião de Piava Sedai para proteger a área. Gavin juntou-se a Egwene e Sylviana quando elas deixaram o campo de batalha. Ele podia sentir a crescente exaustão de Egwene. Ela estava se esforçando demais, insistindo em se juntar a muitos turnos. Eles atravessaram a grama pisoteada, passando por um grupo de companheiros Illianer que avançavam para a briga. Gavin não tinha uma visão clara da batalha como um todo para saber exatamente onde eles eram necessários. Observou-os partir com uma ponta de inveja. Ele sabia que Egwene precisava dele. Agora mais do que nunca. Fades entrava sorrateiramente no acampamento à noite, trazendo lâminas forjadas por Takandar para tirar a vida de Aes Sedai. Gavin vigiava pessoalmente enquanto Egwene dormia, contando com ela para lavar sua fadiga quando esta o sobrecarregava. Ele dormia enquanto ela estava em conferência com o salão da torre. Ele insistia que ela dormisse em uma tenda diferente a cada noite. De vez em quando, ele a convencia a viajar para Mayene e para as camas do palácio. Ela não fazia isso havia alguns dias. Seus argumentos de que ela deveria verificar os amarelos e inspecionar o trabalho de cura estavam se esvaindo. Rosil Sedai tinha tudo sob controle. Gavin e as duas mulheres continuaram adentrando o acampamento. Alguns soldados se curvaram, os que não estavam de serviço, enquanto outros se apressaram em direção ao campo de batalha. Gavin observou alguns deles. Jovens demais, novatos demais. Outros eram jurados pelo dragão, e quem sabia o que fazer com eles? Havia Aiel entre os jurados pelo dragão, o que fazia sentido para ele, já que todos os Aiel lhe pareciam basicamente jurados pelo dragão. Mas também havia Aes Sedai entre os jurados pelo dragão. Ele não gostou muito da escolha delas. Gavin balançou a cabeça e continuou. O acampamento era enorme, embora praticamente não contivesse seguidores. Comida era trazida diariamente por portões em carroças, algumas puxadas por aquelas máquinas de metal pouco confiáveis de Cairhien. Quando essas carroças partiam, levavam roupas para lavar, armas para consertar e botas para consertar. Era um acampamento muito eficiente, porém, não muito populoso, já que quase todos passavam longas horas lutando no campo de batalha. Todos, menos Gavin. Ele sabia que era necessário e que o que fazia era importante, mas não conseguia evitar a sensação de desperdício. Era um dos melhores espadachins do exército e permanecia no campo de batalha algumas horas por dia, matando apenas ocasionalmente Trollocs estúpidos o suficiente para atacar duas Aes Sedai. O que Gavin fez foi mais como acabar com o sofrimento deles do que lutar contra eles. Egwene acenou adeus para Sylviana e então virou seu cavalo em direção à tenda de comando. Egwene, disse Gavin. Só quero verificar as coisas, disse ela calmamente. Elaine deveria ter enviado novas ordens. Você precisa dormir. Parece que tudo o que faço ultimamente é dormir. Quando você luta no campo de batalha, você vale facilmente 1000 soldados, disse Gavin. Se dormir 22 horas por dia fosse necessário para mantê-lo em boa forma o suficiente para proteger os homens por 2, eu sugeriria que você fizesse isso. Felizmente, isso não é necessário, e também não é necessário que você se esforce tanto quanto você. Ele podia sentir a irritação dela através do vínculo, mas ela a dissipou. Você tem razão, é claro. Ela o encarou. E não precisa se surpreender ao me ouvir admitir isso. Não fiquei surpreso, disse Gavin. Consigo sentir suas emoções, Gavin. Isso foi de algo completamente diferente, disse ele. Lembrei-me de algo que Sleet disse alguns dias atrás, uma piada que eu não entendi até agora. Ele a olhou com inocência. Isso, finalmente, lhe rendeu um sorriso. Um ligeiro sorriso, mas foi o suficiente. Ela não sorria muito ultimamente. Poucas pessoas sorriam. Além disso, disse ele, pegando as rédeas dela e ajudando-a a desmontar quando chegaram à tenda de comando, eu nunca havia pensado muito no fato de que um guardião pode, é claro, ignorar os 3 juramentos. Quantas vezes as irmãs acharam isso conveniente? Espero que não com muita frequência, disse Egwene. Uma resposta bastante diplomática. Dentro da tenda de comando, encontraram Gareth Bryne olhando para baixo através de seu portão, agora costumeiro. Estava sendo mantido por um grey tímido que Gavin não conhecia. Bryne foi até sua mesa repleta de mapas, onde Siuan tentava colocar ordem. Fez algumas anotações em um mapa,
acenando para si mesmo, e então olhou para ver quem havia entrado. Mãe, disse Bryne, e pegou a mão dela para beijar seu anel. A batalha parece estar indo bem, disse Egwene, acenando para Siuan. Nós nos mantivemos bem aqui. Parece que você tem planos de avançar. Não podemos ficar aqui para sempre, mãe, disse Bryne. A rainha Elaine me pediu para considerar um avanço mais para dentro de Kandor, e acho que ela é sábia em fazê-lo. Preocupo-me que os Trollocs recuem para as colinas e se preparem. Você notou como eles têm retirado mais corpos do campo a cada noite? Sim. Gavin podia sentir seu descontentamento. Ela desejava que as Aes Sedai tivessem forças para queimar as carcaças dos Trolloc com poder único todos os dias. Eles estão coletando comida, disse Bryne. Podem decidir ir para o leste e tentar nos contornar. Precisamos mantê-los engajados aqui, o que pode significar avançar para aquelas colinas. Normalmente, seria custoso, mas agora... Ele balançou a cabeça, caminhando até lá e olhando para as linhas de frente através do seu portal. Suas Aes Sedai dominam este campo de batalha, mãe. Nunca vi nada parecido. Há uma razão, respondeu ela, para Sombra ter feito tudo ao seu alcance para derrubar a Torre Branca. Ela sabia. A Torre Branca tem o poder de governar esta guerra. Precisaremos ficar de olho nos Senhores do Medo, disse Siuan, folheando papéis. Relatórios de patrulha, suspeitava Gavin. Ele sabia pouco sobre Siuan Sanche, apesar de ter poupado sua vida, mas Egwene falava com frequência da ganância da mulher por informações. Sim, disse Egwene. Eles virão. A Torre Negra, disse Bryne, franzindo a testa. Você confia na palavra do Lorde Mandragora? Com a minha vida, disse Egwene. Ashamain lutando pelo inimigo. Por que o dragão renascido não teria feito nada? Luz, se todos os Ashamain restantes se alinhassem com a sombra. Egwene balançou a cabeça. Bryne, quero que você cele os cavaleiros e os envie para a área fora da Torre Negra, onde ainda é possível construir portais. Envie-os, cavalgando a toda velocidade, para as irmãs que ainda estão acampadas do lado de fora da Torre Negra. Você quer que eles ataquem? Perguntou Gavin, animando-se. Não. Eles devem recuar o máximo que for preciso para construir portais e depois se juntar a nós aqui. Não podemos nos dar ao luxo de mais atrasos. Eu os quero aqui. Ela bateu na mesa com um dedo. Taim e seus senhores do medo virão. Eles se mantiveram longe deste campo de batalha, concentrando-se em Lorde Mandragora. Isso os permite dominar o campo de batalha como nós dominamos este. Escolherei mais irmãs para enviar ao exército da fronteira. Teremos que enfrentá-los eventualmente. Gavin não disse nada, mas apertou os lábios. Menos irmãs ali significavam mais trabalho para Egwene e as outras. E agora, Egwene disse, eu preciso. Ela parou de falar ao ver a expressão de Gavin. Acho que preciso dormir. Se precisarem de mim, mandem para. Luz, não sei onde vou dormir hoje. Gavin. Estou com você na tenda da Maeren Sedai. Ela estará de plantão na rotação depois disso, então isso deve lhe dar algumas horas de sono ininterrupto. A menos que precisem de mim, lembrou Egwene. Ela caminhou em direção às abas da tenda. Claro, disse Gavin, seguindo-a para fora, mas balançando a cabeça em direção a Bryne e Siuan. Bryne retribuiu o sorriso, assentindo. Em um campo de batalha, havia pouca coisa que exigiria a atenção da Amirlin. O salão da torre receberá supervisão direta de seus exércitos. Lá fora, Egwene suspirou, fechando os olhos. Ele passou o braço em volta dela e a deixou afundar contra ele. O momento durou apenas alguns segundos antes que ela se afastasse, endireitando-se e assumindo a postura da Amirlin. Tão jovem, pensou ele, para que tanto lhe fosse exigido. Claro, ela não era muito mais jovem que o próprio Altor. Gavin ficou satisfeito, e um pouco surpreso, por pensar naquele homem não lhe causar raiva. Altor lutaria sua luta. Na verdade, o que o homem fazia não era da conta de Gavin. Gavin conduziu Egwene até a seção dos Aja Verdes do acampamento, e os vários guardiões no perímetro os cumprimentaram com acenos de respeito. Maeren Sedai tinha uma grande tenda. A maioria das Aes Sedai tinha permissão para trazer as moradias e móveis que quisessem, desde que pudessem construir seu próprio portal e usar seus próprios guardiões para carregá-los. Se o exército tivesse que se mover rapidamente, tais coisas seriam abandonadas. Muitas Aes Sedai haviam escolhido trazer muito pouco, mas outras, bem, elas não estavam acostumadas à austeridade. Maeren era uma delas. Poucas haviam trazido tanto quanto ela.
Leuvin e Baile Domon esperavam do lado de fora da tenda. Foram eles que informaram Maeren Sedai que sua tenda estava sendo emprestada e que ela não deveria contar a ninguém que Egwene era quem a usava. O segredo poderia ser descoberto se alguém perguntasse por ali. Eles não haviam se escondido enquanto caminhavam até lá, mas, ao mesmo tempo, alguém perguntando onde a Mirlin estava dormindo chamaria a atenção. Era a melhor proteção que Gavin poderia providenciar, já que Egwene não estava disposta a viajar todos os dias para dormir. As emoções de Egwene imediatamente se azedaram ao ver Leuvin. Você disse que queria mantê-la por perto, disse Gavin suavemente. Não gosto que ela saiba onde eu durmo. Se os assassinos deles vierem me procurar no acampamento, ela pode ser a pessoa que os levará até mim. Gavin conteve o instinto de argumentar. Egwene era uma mulher astuta e perspicaz, mas tinha um ponto cego em relação a qualquer coisa que Seanchan dissesse. Ele, por outro lado, percebeu que confiava em Leuvin. Ela parecia ser do tipo que lidava com as pessoas de forma honesta. Vou ficar de olho nela, disse ele. Egwene se recompôs com um suspiro, caminhou até a tenda e passou por Leuvin sem dizer uma palavra. Gavin não a seguiu para dentro. A Mirlin parece decidida a não me deixar prestar serviço, disse Leuvin a Gavin naquele sotaque característico do Seanchan. Ela não confia em você, disse Gavin francamente. Um juramento vale tão pouco deste lado do oceano, disse Leuvin. Fiz um juramento a ela que ninguém quebraria, nem mesmo Muyami. Um amigo das trevas quebrará qualquer juramento. A mulher o encarou friamente. Estou começando a achar que ela presume que todos os Seanchan são amigos das trevas. Gavin deu de ombros. Você a espancou e a aprisionou, transformando-a num animal que precisa ser guiado por uma coleira. Eu não, disse Leuvin. Se um padeiro fizesse um pão horrível para você, você presumiria que todos eles tentariam envenená-lo? Bah! Não discuta. Não adianta. Se eu não puder servi-la, então eu sirvo você. Já comeu hoje, guardião? Gavin hesitou. Quando foi a última vez que comera algo? Esta manhã. Não, ele estava ansioso demais para a briga. Seu estômago roncava alto. Eu sei que você não a abandonará, disse Leuvin, principalmente sob a vigilância de um Seanchan. Venha, Baile. Vamos buscar comida para esse idiota, para que ele não desmaie se assassinos vierem. Ela se afastou, seguida pelo corpulento marido ilhaniano. O sujeito lançou um olhar furioso por cima do ombro que poderia ter curado couro. Gavin suspirou e se acomodou no chão. Do bolso, tirou 3 anéis pretos, escolheu um e guardou os outros de volta no bolso. Falar em assassinos sempre o fazia lembrar dos anéis que ele havia tirado do Seanchan que viera matar Egwene. Os anéis eram terangreal. Eram os meios pelos quais aqueles facas sangrentas se moviam rapidamente e se misturavam às sombras. Ele ergueu o anel em direção à luz. Não se parecia com nenhum terangreal que ele já tivesse visto, mas um objeto do poder podia se parecer com qualquer coisa. Os anéis eram feitos de uma pesada pedra negra que ele não reconheceu. O exterior era esculpido como espinhos, embora a superfície interna, o lado que tocava a pele, fosse lisa. Fie girou o anel nos dedos. Sabia que deveria levá-lo até Egwene. Também sabia como a Torre Branca tratava os terangreal. Eles trancavam os objetos, com medo de fazer experiências com eles. Mas esta era a última batalha. Se alguma vez houve um momento para correr riscos, você decidiu ficar na sombra de Egwene, Gavin, pensou ele. Você decidiu que a protegeria, faria o que ela precisava de você. Ela estava vencendo esta guerra, ela e Azai Sedai. Será que ele se deixaria ter tanto ciúme dela quanto tivera de Altor? É isso que eu acredito que seja. Gavin levantou a cabeça bruscamente, fechando o punho em volta do anel. Leuvin e Baile Domon tinham ido à tenda do refeitório e voltado com uma tigela para ele. Pelo cheiro, a refeição era novamente ensopado de cevada. Os cozinheiros usaram tanta pimenta que era quase enjoativo. Gavin suspeitou que fizessem isso porque os flocos pretos escondiam os pedaços de gorgulho. Não posso agir como se estivesse fazendo algo suspeito, pensou ele imediatamente. Não posso deixá-la ir até Egwene. Isto, perguntou ele, erguendo o anel. É um dos anéis que recuperamos dos assassinos Seanchan que tentaram matar Egwene. Presumimos que seja algum tipo de terangreal, embora a Torre Branca nunca tenha ouvido falar dele. Leuvin sibilou baixinho. Esses devem ser concedidos apenas pela Imperatriz, que ela. Ela se interrompeu e respirou fundo. Só alguém nomeado como Lâmina Sangrenta, alguém que dedicou a vida à Imperatriz, tem permissão para usar tal anel.
Para você, colocar um seria muito, muito errado. Felizmente, disse Gavin, não estou usando isso. Os anéis são perigosos, disse Leovin. Não sei muito sobre eles, mas dizem que matam quem os usa. Não deixe seu sangue tocar o anel, ou você o ativará, e isso pode ser mortal, guardião. Ela lhe entregou a tigela de ensopado e se afastou. Domon não a seguiu. O Iliano coçou a barba curta. Ela nem sempre é a mais complacente das mulheres, minha esposa, disse ele a Gavin. Mas ela é forte e sábia. Seria bom ouvi-la. Gavin guardou o anel no bolso. Egwene jamais me permitiria usá-lo, para começo de conversa. Era verdade. Se ela soubesse. Diga à sua esposa que agradeço o aviso. Devo avisá-la de que o assunto dos assassinos ainda é um assunto muito delicado para Mirlin. Sugiro evitar o assunto dos facas sangrentas, ou de seu terangreal. Domon assentiu e foi atrás de Leovin. Gavin sentiu apenas uma pontada de vergonha pela farsa. Ele não havia dito nada de mentira. Só não queria que Egwene fizesse perguntas constrangedoras. Aquele anel e seus irmãos representavam algo. Não eram o costume do guardião. Ficar ao lado de Egwene, observando-a em busca de perigo. Esse era o costume do guardião. Ele faria a diferença no campo de batalha servindo-a, não cavalgando como um herói. Ele repetia isso para si mesmo várias vezes enquanto comia seu ensopado. Quando terminou, tinha quase certeza de que acreditava. Ele ainda não contou a Egwene sobre os anéis. Rand se lembrou da primeira vez que viu um Trolloc. Não quando atacaram sua fazenda nos Dois Rios. A verdadeira primeira vez que os viu. Durante a Última Era. Chegará um tempo em que eles não existirão mais, pensou ele, entrelaçando fogo e ar, criando uma parede explosiva de chamas que rugiu em meio a um bando de Trollocs. Perto dali, homens da guarda do Lobo de Perrin ergueram armas em agradecimento. Rand assentiu de volta. Ele usava o rosto de Jurgrad naquela luta, por enquanto. Uma vez que os Trollocs não tivessem devastado a terra, eles poderiam retornar àquele estado. Se Rand matasse o Tenebroso, isso aconteceria imediatamente. As chamas de sua muralha de fogo lhe fizeram suar a testa. Ele puxou cuidadosamente o angreal gordo, não podia se dar ao luxo de parecer poderoso demais, e abateu outro grupo de Trollocs ali mesmo, no campo de batalha, a oeste do rio Alguênia. As forças de Elaine haviam atravessado o Erinin e a região rural a leste, e aguardavam a construção de suas pontes sobre o Alguênia. Estas estavam quase concluídas, mas, enquanto isso, uma vanguarda de Trollocs os alcançou, e o exército de Elaine se formou em posições defensivas para contê-los até que pudessem cruzar o rio. Rand ficou feliz em ajudar. O verdadeiro Jurgrad descansava em seu acampamento em Kandor, exausto pela cura. Um rosto conveniente que Rand poderia usar sem chamar a atenção dos renegados. Os gritos dos Trollocs eram satisfatórios enquanto queimavam. Ele adorava aquele som, perto do fim da Guerra do Poder. Sempre o fazia sentir como se estivesse fazendo algo. Ele não sabia o que eram Trollocs na primeira vez que os viu. Ele sabia dos experimentos de Aginor. Leos Therin o chamara de louco em mais de uma ocasião. Ele não entendia, muitos deles não entendiam. Aginor amava demais seus projetos. Leos Therin cometera o erro de presumir que Aginor, assim como Semirage, apreciava a tortura pela tortura em si. Então os engendros da sombra chegaram. Os monstros continuaram queimando, com os membros se contraindo. Ainda assim, Rand temia que essas coisas pudessem ser humanos renascidos. Aginor usará pessoas para criar os Trollocs e Mirdraal. Seria esse o destino de alguns? Renascer como criações distorcidas como aquela. A ideia o enojava. Ele examinou o céu. As nuvens começavam a se afastar, assim como se aproximavam dele. Ele poderia forçá-las a não fazê-lo, mas, não. Os homens precisavam da luz, e ele não podia lutar ali por muito tempo, para que não ficasse óbvio que um dos Ashamen era forte demais para o rosto que exibia. Rand deixou a luz vir. Por todo o campo de batalha perto do rio, as pessoas olhavam para o céu enquanto a luz do sol caía sobre elas e as nuvens escuras se dissipavam. Chega de se esconder, pensou Rand, removendo a máscara de espelhos e erguendo a mão fechada acima da cabeça. Ele entrelaçou ar, fogo e água, criando uma coluna de luz que se estendia de si para o céu. Os soldados no campo de batalha aplaudiram. Ele não traria as armadilhas que o Tenebroso o aguardava. Atravessou um portal de volta para Merrilor. Nunca ficava muito tempo em uma frente de batalha, mas sempre se revelava antes de partir. Deixou as nuvens se dissiparem acima, provando que estivera ali, e então se retirou.
Min o esperava no campo de viagem de Merrilor. Olhou para trás enquanto seu portal se fechava, deixando o povo lutar sem ele. Min colocou a mão em seu braço. Suas guardas donzelas esperavam ali, relutantemente, permitiram que ele lutasse sozinho, pois sabiam que sua presença o entregaria. Você parece triste, disse Min suavemente. Uma brisa quente soprava de algum lugar ao norte. Soldados próximos o saudaram. A maioria dos que ele tinha ali eram Domani, Tairens e Aiel. A força de ataque, liderada por Rodel e Turalde e o rei Darlin, tentaria defender o vale de Takandar enquanto Rand lutava com o Tenebroso. A hora estava quase chegando. A sombra o vira lutando em todas as frentes. Ele se juntara à luta de Lan, de Egwene e, por sua vez, de Elaine. A essa altura, a sombra já havia comprometido a maior parte de seus exércitos na luta ao sul. A hora de Rand atacar Shaiol Ghul estava próxima. Ele olhou para mim. Moiraine me chama de idiota por esses ataques. Ela diz que mesmo um pequeno risco para mim não vale o que eu conquisto. Moiraine provavelmente está certa, disse-me. Ela costuma estar. Mas eu prefiro você como a pessoa que faria isso. Essa é a pessoa que pode derrotar o Tenebroso, o homem que não consegue ficar sentado planejando enquanto os outros morrem. Rand passou o braço em volta da cintura dela. Luz, o que ele teria feito sem ela? Você teria caído, pensou. Durante os meses sombrios. Você teria caído com certeza. Por cima do ombro de mim, Rand viu uma mulher de cabelos grisalhos se aproximando. E atrás dela, uma figura menor, vestida de azul, parou e se virou intencionalmente para o outro lado. Katsuane e Moiraine mantinham-se distantes no acampamento. Ele pensou ter percebido um brilho nos olhos de Moiraine quando ela viu que Katsuane havia avistado Rand primeiro. Katsuane aproximou-se dele e caminhou ao seu redor, olhando de cima a baixo. Ela sentiu para si mesma várias vezes. Tentando decidir se estou à altura da tarefa, Rand disse a Katsuane, mantendo a emoção, neste caso, a irritação, evidente na voz. Eu nunca me perguntei, disse Katsuane. Mesmo antes de descobrir que você havia renascido, eu nunca me perguntei se seria capaz de transformá-lo no homem que você precisava ser. Se perguntar, pelo menos dessa maneira, é para tolos. Você é tolo, Rand al'Thor. Uma pergunta impossível, respondeu Min. Se ele diz que sim, então se torna um tolo. Se ele diz que não, então está insinuando que não busca mais sabedoria. Ufa! Você anda lendo demais, criança. Katsuane pareceu afetuosa ao dizer isso. Ela se virou para Rand. Espero que você dê algo legal para ela. O que você quer dizer? Perguntou Rand. Você tem dado coisas às pessoas, disse Katsuane, em preparação para a morte. É comum para idosos ou homens que se lançam em uma batalha que acham que não podem vencer. Uma espada para seu pai, um terangreal para a rainha de Andor, uma coroa para Lan Mandragora, joias para a garota Aiel e para esta aqui. Ela assentiu para mim. Rand enrijeceu-se. Ele sabia o que estava fazendo, em algum nível, mas ouvir uma explicação era desconcertante. A expressão de Min se obscureceu. Ela o apertou com mais força. Caminhe comigo, disse Katsuane. Só você e eu, Senhor Dragão. Ela olhou para ele. Se você quiser. Min olhou para Rand, mas ele lhe deu um tapinha no ombro e assentiu. Te encontro na barraca. Ela suspirou, mas recuou. Katsuane já havia começado a trilha. Rand teve que correr alguns passos para alcançá-la. Ela provavelmente gostou de ver isso. Moiraine Sedai está ficando inquieta com seus atrasos, disse Katsuane. E o que você acha? Acho que ela tem um quê de sabedoria. No entanto, não considero seu plano uma completa idiotice. Mas você não deve adiar por muito mais tempo. Ele propositalmente não disse quando daria ordem para atacar Shaiol Ghul. Queria que todos adivinhassem. Se ninguém ao seu redor soubesse quando ele atacaria, então era bem provável que o Tenebroso também não soubesse. De qualquer forma, disse Katsuane, não estou aqui para falar sobre seus atrasos. Sinto que Moiraine Sedai tem sua educação nesse assunto sob controle. Há outra coisa que me preocupa muito mais. Isso é que você espera morrer, que está abrindo mão de tanta coisa, que nem busca viver. Rand respirou fundo. Atrás dele, um grupo de donzelas o seguia. Ele passou pelos caçadores de ventos em seu pequeno acampamento, amontoados e conversando sobre a tigela dos ventos. Eles olharam para ele e Katsuane com rostos plácidos. Deixe-me seguir meu destino, Katsuane, disse Rand. Eu abracei a morte.
Eu a aceitarei quando ela chegar. Estou feliz com isso, ela disse, e não pense, nem por um momento, que eu não trocaria sua vida por nada no mundo. Você deixou isso óbvio desde o início, disse Rand. Então por que se preocupar agora? Esta luta vai me conquistar. Então deve ser. Você não deve presumir que vai morrer, disse Katsuane. Mesmo que seja quase inevitável, não deve considerá-lo completamente inevitável. Elaine disse praticamente a mesma coisa. Então ela já disse coisas sábias pelo menos uma vez na vida. Uma média melhor do que eu imaginava. Rand se recusou a responder a esse comentário, e Katsuane deixou escapar um sorriso. Ela estava satisfeita com a forma como ele se controlava agora. Foi por isso que o testou. Será que os testes nunca acabariam? Não, pensou ele. Só na última. Aquela que mais importa. Katsuane parou no caminho, fazendo com que ele parasse também. Você também tem um presente para mim. Estou dando-os para aqueles com quem me importo. Isso a fez sorrir ainda mais profundamente. Nossas interações nem sempre foram tranquilas, Rand Altor. Essa seria uma maneira de dizer isso. No entanto, ela continuou, olhando para ele, quero que saiba que estou satisfeita. Você se saiu bem. Então tenho sua permissão para salvar o mundo? Sim. Ela olhou para cima, onde as nuvens escuras fervilhavam. Elas começaram a se dispersar com a presença dele, pois ele não tentou disfarçá-las ou contê-las. Sim, repetiu Katsuane, você tem minha permissão. Contanto que faça isso logo. Essa escuridão está crescendo. Como se estivesse em consonância com suas palavras, o chão tremeu. Isso acontecia cada vez mais ultimamente. O acampamento tremeu e os homens tropeçaram, cautelosos. Haverá renegados, disse Rand. Assim que eu entrar, alguém precisará enfrentá-los. Pretendo pedir à Vienda que lidere a resistência contra eles. Ela poderia precisar da sua ajuda. Katsuane assentiu. Farei a minha parte. Tragam a Livia, disse Rand. Ela é forte, mas me preocupo em colocá-la com outros. Ela não entende limites como deveria. Katsuane assentiu novamente, e pelo olhar dela, ele se perguntou se ela já havia planejado fazer exatamente isso. E a Torre Negra? Rand cerrou os dentes. A Torre Negra era uma armadilha. Ele sabia que era uma armadilha. Tain queria atrair Rand para um lugar de onde ele não pudesse escapar por um portal. Enviei Perrin para ajudar. E sua determinação de ir você mesmo. Tenho que ajudá-los. De algum jeito. Deixei o Tain juntá-los. Não posso simplesmente deixá-los com ele. Você ainda não tem certeza, disse Katsuane, insatisfeito. Você se arriscaria todos nós, caindo numa armadilha. Eles estão livres. Katsuane se virou para ir embora. Tain e seus homens foram expulsos da Torre Negra. O quê? Rand perguntou, pegando-a pelo braço. Seus homens lá se libertaram, disse Katsuane. Embora, pelo que me disseram, tenham levado uma surra fazendo isso. Poucos sabem. A rainha Elaine pode não conseguir usá-los em batalha por algum tempo. Não sei os detalhes. Eles se libertaram? Perguntou Rand. Sim. Eles fizeram isso. Ou Perrin fez. Rand exultou, mas uma onda de culpa o atingiu. Quantos haviam se perdido? Ele poderia tê-lo salvado, se tivesse ido embora. Ele sabia dias da situação difícil deles, e ainda assim os deixará, obedecendo ao conselho insistente de Moiraine de que aquela era uma armadilha da qual ele não podia se dar ao luxo de cair. E agora eles escaparam. Gostaria de ter conseguido arrancar de você uma resposta, disse Katsuane, sobre o que você pretendia fazer lá. Ela suspirou e balançou a cabeça. Você tem falhas, Rand Altor, mas terá que se virar. Ela o deixou. Dei era um bom homem, disse Antail. Ele sobreviveu à queda de Maradon. Estava na muralha quando ela explodiu, mas sobreviveu e continuou lutando. Os Senhores do Medo acabaram vindo atrás dele, enviando uma explosão para finalizar o serviço. Deep passou os últimos momentos lançando teias neles. Ele morreu bem. Os soldados Malquieri ergueram taças em direção a Antail, saudando os caídos. Lan ergueu a sua, embora estivesse do lado de fora do círculo de homens ao redor da fogueira. Desejou que Deep tivesse seguido as ordens. Balançou a cabeça, virando o vinho. Embora fosse noite,
Os homens de Lan estavam em rodízio para estarem alertas em caso de um ataque. Lan girou a xícara entre dois dedos, pensando em Deep novamente. Descobriu que não conseguia sentir raiva do homem. Deep queria matar um dos canalizadores mais perigosos da sombra. Lan não podia dizer que recusaria uma oportunidade semelhante, se lhe fosse dada. Os homens continuaram seus brindes aos mortos. Tornará-se uma tradição todas as noites e se espalhara por todos os acampamentos da fronteira. Lan achou encorajador que os homens ali estivessem começando a tratar Antail e Narisma como companheiros. Os Ashamen eram indiferentes, mas a morte de Deep havia forjado um elo entre o Ashamen e os soldados comuns. Agora todos haviam pago a conta do açougueiro. Os homens tinham visto Antail em luto e o convidaram para um brinde. Lan se afastou da fogueira e caminhou pelo acampamento, parando perto das fileiras de cavalos para verificar Mandarb. O garanhão estava se saindo bem, embora tivesse um grande ferimento no flanco esquerdo, onde sua pelagem jamais voltaria a crescer, parecia estar cicatrizando bem. Os cavalariços ainda conversavam em voz baixa sobre como o cavalo ferido havia aparecido na noite seguinte à luta em que Deep morrera. Muitos cavaleiros haviam sido mortos ou desmontados na luta daquele dia. Pouquíssimos cavalos haviam escapado dos Trollocs e retornado ao acampamento. Lan deu um tapinha no pescoço de Mandarb. Vamos descansar logo, meu amigo, disse ele suavemente. Eu prometo. Mandarb bufou na escuridão e, por perto, vários outros cavalos relincharam. Construiremos um lar, disse Lan. Derrotada a sombra, Ninaeve e eu recuperaremos Malkier. Faremos os campos florescerem novamente, purificaremos os lagos. Pastos verdejantes. Chega de Trollocs para lutar. Crianças para montar em suas costas. Velho amigo. Você poderá passar seus dias em paz, comendo maçãs e escolhendo suas éguas. Fazia muito tempo que Lan não pensava no futuro com algo que se assemelhasse à esperança. Era estranho encontrá-lo agora, naquele lugar, naquela guerra. Ele era um homem severo. Às vezes, sentia que tinha mais em comum com as pedras e a areia do que com os homens que riam juntos ao redor da fogueira. Era isso que ele havia feito de si mesmo. Era a pessoa que ele precisava ser, alguém que um dia poderia viajar em direção a Malkier e defender a honra de sua família. Rand al'Thor começara a quebrar aquela casca, então o amor de Ninaeve a rasgou completamente. Será que Rand algum dia soube, pensou Lan, pegando o pente e trabalhando no casaco de Mandarb. Lan sabia como era ser escolhido, desde a infância, para morrer. Ele sabia como era ser apontado para a praga e receber a ordem de sacrificar sua vida ali. Luz, mas ele o fez. Rand al'Thor provavelmente jamais saberia o quanto os dois eram parecidos. Lan escovou Mandarb por um tempo, embora estivesse exausto. Talvez ele devesse ter dormido. Ninaeve teria lhe dito para dormir. Ele repassou a conversa mentalmente, permitindo-se um sorriso. Ela teria vencido, explicando que um general precisava dormir e que havia muitos cavalariços para cuidar dos cavalos. Mas Ninaeve não estava lá. Ele continuou escovando. Alguém se aproximou da fila dos cavalos. Lan ouviu os passos muito antes da pessoa chegar, é claro. Lord Balderi pegou uma escova no posto de cavalariço, acenou para um dos guardas ali presentes, e caminhou em direção ao seu próprio cavalo. Só então notou Lan. Senhor Mandragora. Ele disse. Lord Balderi, disse Lan, acenando com a cabeça em direção aos Kandori. O portador da espada da rainha Etiniele era esguio, com mechas brancas em seu cabelo, que de resto era preto. Embora Balderi não fosse um dos grandes capitães, era um excelente comandante e servirá Kandor com maestria desde a morte de seu rei. Muitos presumiram que a rainha se casaria com Balderi. Isso, claro, era tolice. Etiniele o olhava como se fosse um irmão. Além disso, qualquer um que prestasse atenção saberia que Balderi claramente preferia homens a mulheres. Desculpe incomodá-lo, Daishan, disse Balderi. Não imaginei que haveria mais alguém aqui. Ele se moveu para se retirar. Eu já estava quase terminando, disse Lan. Não deixe que eu te impeça. Os noivos se saíram bem, disse Balderi. Eu não estava aqui para verificar o trabalho deles. Descobri, às vezes, que fazer algo simples e familiar me ajuda a pensar. Você não é o único que percebeu isso, disse Lan, continuando a escovar Mandarb. Balderi riu baixinho e ficou em silêncio por um instante. Finalmente, falou. Daishan, disse ele, você está preocupado com Lord Agelmar. Em que sentido? Preocupo-me que ele esteja se esforçando demais, disse Balderi. Algumas das escolhas que ele está fazendo me confundem.
Não é que suas decisões de batalha sejam ruins. Elas simplesmente me parecem agressivas demais. É guerra. Não sei se é possível ser agressivo demais para derrotar o inimigo. Balderi ficou em silêncio por um tempo. Claro. Mas você notou a perda dos 2 esquadrões de cavalaria do Lord Okata. Foi uma pena, mas erros acontecem. Esta não é uma que Lord Agelmar deveria ter feito. Ele já esteve em situações assim antes, Daishan. Ele deveria ter visto. Acontecerá durante um ataque recente contra os Trollocs. O Ashman estava incendiando Falweisen e os arredores. Sob as ordens de Agelmar, Yokata conduziu sua cavalaria em um giro ao redor de uma grande colina para atacar o flanco direito do exército Trolloc que avançava sobre o Ashman. Usando o movimento clássico de pinça, Agelmar enviaria mais cavalaria contra o flanco esquerdo do inimigo, e o Ashman se voltaria para enfrentar os Trollocs de frente. Mas os líderes da sombra perceberam a manobra. Antes que Agelmar e o Ashman pudessem agir, um grande contingente de Trollocs subiu a colina para atacar o flanco direito de Okata, enquanto o restante o atingiu de frente, cercando sua cavalaria. A cavalaria havia sido exterminada até o último homem. Imediatamente depois, os Trollocs partiram atrás dos Ashman, que mal conseguiram se salvar. Ele está cansado, Daishan, disse Balderi. Eu conheço Agelmar. Ele jamais teria cometido um erro como aquele se estivesse acordado e alerta. Cara, qualquer um poderia ter cometido um erro como esse. Lord Agelmar é um dos grandes capitães. Ele deveria enxergar a batalha de forma diferente dos homens comuns. Tem certeza de que não está esperando muito dele? Perguntou Lan. Agelmar é apenas um homem. Todos nós somos, no fim das contas. Talvez você tenha razão, disse Balderi, com a mão na espada, como se estivesse preocupado. Ele não carregava a arma da rainha, é claro, só fazia isso quando ela estava agindo em seu posto. Acho que se resume a um instinto, Lan. Uma coceira. Agelmar parece cansado com frequência, e temo que isso esteja afetando sua capacidade de planejar. Por favor, apenas observe-o. Vou observar, disse Lan. Obrigado, disse Balderi. Parecia menos preocupado agora do que quando se aproximara. Lan deu um último tapinha em Mandarb, deixou Balderi cuidando do cavalo e caminhou pelo acampamento até a tenda de comando. Ele entrou, a tenda estava iluminada e bem guardada, embora os soldados de guarda não tivessem permissão para ver claramente os mapas de batalha. Lan contornou os panos pendurados que obscureciam a entrada e acenou para os 2 comandantes Shennara, subordinados de Agelmar, que frequentavam aquele santuário interno. Um deles estudava os mapas espalhados pelo chão. O próprio Agelmar não estava lá. Um líder precisa dormir em algum momento. Lan agachou-se, olhando o mapa. Após a retirada de amanhã, parecia que chegariam a um lugar chamado Fontes de Sangue, nome dado à forma como as rochas sob a água faziam o rio parecer vermelho. Em Fontes de Sangue, teria uma ligeira vantagem de altitude devido às colinas adjacentes, e Agelmar queria organizar uma ofensiva contra os Trollocs com arqueiros e linhas de cavalaria trabalhando em conjunto. E, claro, haveria mais queimadas na terra. Lan ajoelhou-se, examinando as anotações de Agelmar sobre qual exército lutaria onde e como ele dividiria os ataques. Era ambicioso, mas nada parecia particularmente problemático para Lan. Enquanto estudava, as abas da tenda farfalharam, e o próprio Agelmar entrou, falando baixinho com a senhora Els de Saldaia. Ele parou ao ver Lan, pedindo licença discretamente para interromper a conversa. Aproximou-se de Lan. Agelmar não se deixou abater pela exaustão, mas Lan aprenderá a ler além da postura de um homem em busca de sinais de cansaço. Vermelhidão nos olhos. Hálito com um leve cheiro de erva de São João, uma erva mastigada para manter a mente alerta quando se estava acordado por muito tempo. Agelmar estava cansado, assim como todos os outros no acampamento. Você aprova o que vê, Daishan? Perguntou Agelmar, ajoelhando-se. É muito agressivo para uma retirada. Podemos nos dar ao luxo de fazer outra coisa? Perguntou Agelmar. Deixamos uma faixa de terra queimada para trás, destruindo Shienar quase tão certamente como se a sombra tivesse levado. Trarei sangue Trolloc para apagar essas cinzas. Lan assentiu. Balderi veio até você? Perguntou Agelmar. Lan ergueu os olhos bruscamente. Agelmar deu um sorriso fraco. Presumo que tenha sido em relação à perda de Okata e seus homens. Sim. Foi um erro, com certeza, disse Agelmar. Eu me perguntava se alguém me questionaria sobre isso. Balderi é alguém que acredita que eu jamais deveria ter cometido tal erro. Ele acha que você está se esforçando demais.
Ele é inteligente em táticas, disse Agelmar, mas não sabe tanto quanto pensa. Sua cabeça está cheia de histórias de grandes capitães. Eu tenho falhas, Dai Shan. Este não será meu único erro. Eu os verei, como vi este, e aprenderei com eles. Ainda assim, talvez devêssemos garantir que você durma mais. Estou perfeitamente saudável, Lord Mandragora. Conheço meus limites, passei a vida inteira aprendendo-os. Esta batalha me levará ao meu máximo, e preciso permitir isso. Mas me alivie ou me deixe em paz, disse Agelmar, interrompendo. Eu ouvirei conselhos, não sou tolo, mas não serei questionado. Muito bem, disse Lan, levantando-se. Confio na sua sabedoria. Agelmar assentiu, baixando os olhos para os mapas. Ele ainda estava trabalhando em seus planos quando Lan finalmente saiu para se recolher.